Será que essas suas aventuras, esses seus problemas que você está passando hoje em dia, não são só a história de como você conheceu a sua carreira? Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar, para sim perseguir seus objetivos de carreira. E este é o Desafio Carreira, um quadro aqui no Desafio Certo que tem como objetivo aprofundar algumas questões de carreira de uma maneira um pouco mais longa, um pouco mais completa, tá? A gente está nessa série onde a gente está fazendo vídeos que a gente chama de temáticos, vídeos onde a gente pega uma série de entretenimento, um filme, ou qualquer desse tipo de coisas de entretenimento e faz um comparativo aí para ver o que a gente consegue aprender dentro dessa série sobre carreira, perfeito? E se você não é inscrito ainda e se você não deu um like, fez um comentário ou acompanhou a gente nas redes sociais, eu pedi para você também, se não for incômodo, por favor, dá o seu like, fazer essa contribuição tão gratuita, mas tão importante pra gente agora, tá? No mais, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre How I Met Your Mother. Essa série que foi distribuída, né, que passou entre 2005 e 2014, com 9 temporadas, é uma série que conta sobre a história do Ted, né? A gracinha é que ele tá contando para os filhos dele como ele conheceu a mãe dele. Então é como se fosse o Ted do futuro, cada episódio contando uma história que ele considera importante para o evento que é ele conhecer a mãe dos filhos que ele tem. É uma série que, obviamente, além do humor e não só do humor, mas a parte engraçada, a parte de comédia, enfim, ela tem também alguns ensinamentos muito fortes, especialmente sobre relacionamento, tá? Muito forte o tema de relacionamento nessa série, tanto de amizade quanto relacionamento romântico. Esse conteúdo vai ficar muito próximo do que eu acredito que do que eu sempre falo que eu acredito, que é a relação profissional é muito parecida com relações pessoais, tá? A grande maioria dos ensinamentos que a gente vai ver aqui hoje são ensinamentos onde a gente compara aí relacionamentos românticos, relacionamentos de amizade, com o relacionamento que você tem com a sua carreira, ok? Dito isso, após essa introdução, vamos deixar bem claro que fica um imenso, um enorme aviso de spoiler, tá? Por que eu digo isso? O How I Met Your Mother é uma série razoavelmente recente, então pode ser que você nunca tenha visto nada, ou viu e não terminou e já está querendo vir aqui saber o que você pode aprender. Fica a dica que esse é um dos conteúdos que eu fiz que mais tem spoiler de todos que eu fiz, provavelmente, tá? Porque para eu explicar o ensinamento de carreira, para alguns eu precisei explicar muito bem determinado episódio ou determinado acontecimento da série, alguns bem avançados. Já esse primeiro é um episódio da 8ª temporada, que dois dos personagens têm uma relação muito importante para o desfecho todo da história, tá bom? Então, fica a dica, aviso de spoiler, eu vou fazer muitas menções a spoiler nesse vídeo. O primeiro ensinamento de carreira, ele é de um episódio bem famoso aí, né? O Barney é um dos personagens mais engraçados e a grande graça dele é que ele é basicamente um macho escroto, né? Ele é um cara que faz muitas cantadas, ele tem até o livro das cantadas, né? O Playbook, onde ele escreve mentiras para ele contar para as mulheres para ele poder fazer sexo com elas. Mas tem um momento onde o Barney resolve que ele quer se casar com a Robin, que nenhuma relação da vida dele dá certo, ele já namorou com a Robin em outra temporada, e ele fala, não, eu quero isso, né? Depois a gente descobre que a mãe, né, estava envolvida nesse evento, mas teve uma hora que ele fala, não, eu vou conquistar ela, e se eu sair daqui agora, eu consigo, e aí a própria mãe, né, porque a mãe é uma figura misteriosa, né, a Tracy, ela, antes de conhecer o Ted, ela fala, se você quer essa garota, que é a garota dos seus sonhos, vai precisar de muito mais do que 15 minutos para você conquistar ela. Você tem que ir com tudo que você tem. E nesse momento ele constrói a última cantada do Playbook, que é The Robin, né? E nessa cantada ele, em 16 passos, mente e manipula a Robin até ela dizer sim. A gente não vai tirar uma lição da cantada, né? Do plano do Barney especificamente, porque
apesar de ser vendido como algo bonitinho e tal, foi um pouco... enfim, macho bosta como ele é. Foi um pouco meio duvidoso as coisas que ele fez, o jeito que ele enganou ela, que ele manipulou ela para ela casar com ele. É vendido como uma coisa bonitinha, mas se a gente analisar um pouquinho só, a gente vê que... será que foi tão legal assim? Bom, o que a gente pode aprender aqui é que se você deseja, se você almeja algo, precisa de mais do que apenas eu quero isso, ou eu almejo essa coisa, ou não, se eu fizer 15 minutos eu consigo resolver tudo. Não, você precisa dar o seu melhor, dar de tudo de você e sim, precisa sentar e escrever o que você pode fazer. E algumas pessoas podem falar, mas Wagner, eu tenho assim uma coisa, né, que eu acho que se eu falar, o universo retorna. Eu já ouvi muito isso. E eu não estou aqui para fazer zombaria da crença de ninguém. Inclusive, eu acho que fé é uma coisa muito importante. E eu acho que falar o que você quer em voz alta é o primeiro passo do planejamento. Porque falar em voz alta torna aquilo um pouquinho... tira do reino do pensamento. Não, agora é algo físico. Você falou. Nem que não tenha ninguém perto. Porém, só fazer isso, muito provavelmente não vai te dar tudo que você precisa. E mesmo que você conte com a sorte ela é uma parte do que você precisa. Tem muita coisa que está no seu controle e que você tem que fazer e que ninguém vai fazer por você. Se você quer mudar de carreira, por exemplo, você tem que estudar o tema da próxima carreira, você tem que correr atrás de trabalhos na próxima carreira, você tem que ver como é o mercado na próxima carreira, você tem que fazer um plano para fazer essa mudança de carreira. A sorte é muito boa, é muito interessante, ela ajuda e ela até em alguns momentos é um pouco necessária, mas grande parte de tudo está na sua mão e você tem que fazer o planejamento. Então, por favor, aprenda essa lição aí com esse evento do Barney e planeje a sua mudança de carreira ou a sua relação que você quer ter. Planeje os seus objetivos. Esse segundo ensinamento, ele tem muito a ver com um mito, essa palavra foi estragada, né? Com uma fábula aí, com uma coisa mentirosa que criaram, que é o sinônimo de mito, uma coisa mentirosa, uma coisa exagerada, que criaram em torno das carreiras melhores, né? Sempre que a gente fala sobre carreira melhor, que vocês devem conhecer como carreira dos sonhos, trabalho perfeito, etc, etc, a gente cria essa falsa ilusão de que se a gente conseguir, a gente planeja, tá, vai lá e consegue aquilo, a vida vira uma espécie de nirvana orgasmático, onde tudo dá certo para sempre. E não é bem assim. Infelizmente, eu queria vender isso para vocês, mas eu estaria mentindo. A perfeição não existe, tá? Por mais que uma carreira seja muito boa, você seja muito boa nela, goste muito do que você faz e ganhe dinheiro em cima, mesmo assim vão ter dias péssimos. Ainda assim é uma responsabilidade, tem dias que não são tão bons. A vida é feita de altos e baixos, tá? Não existe essa perfeição. A maneira como a série trata isso, para mim, da melhor forma, é com o casal Marshall e Lily. O Marshall e Lily são dois personagens que têm as características deles próprios, mas a graça é que eles são um casal muito unido desde sempre, começaram a namorar na faculdade e permaneceram assim. Que é uma visão meio romantizada, né? Nem toda relação precisa ser assim, mas é uma relação que eles vendem como muito boa, muito bonita, muito perfeita. É sempre assim, eu queria ser como vocês, meu Deus, nossa, vocês são uma referência de casal, etc. Só que eles têm problemas também, né? Em diversos episódios eles brigam. Uma das cenas mais emocionantes de todas acontece no final da primeira ou segunda temporada. Já falei dos spoilers, né? Em que a Lily larga o Marshall para fazer um intercâmbio de arte em São Francisco e ela larga ele por 3 ou 4 meses. Eles, óbvio, acabam voltando, casando, etc. Mas tem esse momento onde ele larga e não é perfeito. E tem vários momentos onde eles brigam. A Lily não gosta da mãe do Marshall. O Marshall força um pouco a barra em muita coisa com a Lily. E eles brigam bastante. A diferença é que eles sabem resolver. E que mesmo com essas falhas, eles se aceitam muito bem. E eles conseguem levar uma vida razoavelmente tranquila e respeitosa. Eles são, sim, um exemplo bom de casal. Eles são um casal razoavelmente saudável. Porém, eles não são perfeitos, a perfeição não é isso. Então, ligando os dois, o que eu quero e eu acho que é interessante, estou trazendo aqui para vocês, porque eu acho que é interessante aprender, é que a perfeição tem falhas, tá? Uma coisa como a sua carreira dos sonhos, uma carreira muito boa, ou algo que você almeja na sua vida profissional, como abrir o seu próprio negócio, ter uma promoção, etc. Tudo isso,
Quando você atingir, vai continuar tendo falhas. A vida tem falhas. A diferença é que se você se esforçar para ter algo muito melhor, que você vai se dar muito bem, que você gosta de fazer, etc., vai ter falhas mais simples de resolver, vai ter momentos ruins mais tranquilos de voltar, do que num lugar que você detesta, os momentos ruins vão ser muito piores. Mas lembre-se, aprenda com o Mágico Lily que mesmo as referências aí de relacionamento têm falhas. Ligando com o primeiro ensinamento que a gente trouxe ali, de planejo que você quer, eu trouxe uma aqui que representa que planejar é um processo físico e o planejamento, após a parte estratégica ali de escrever o que você quer fazer, tem a execução do planejamento também. E uma das coisas que a série traz, tem um episódio muito icônico ali da série, que chama Trilogy Time, que é um episódio onde passa-se, acho que desde 2003, talvez, alguma coisa assim, 2000, 2003, que é eles na faculdade, o Ted e o Marshall, assistindo a trilogia do Star Wars, de filmes. Eles combinam de a cada 3 anos assistir. E cada vez que eles se encontram para assistir, eles imaginam como a vida vai ser dali a 3 anos. E eles têm algumas fantasias ali muito fantasiosas, muito fora da realidade. Então, em 3 anos você vai casar, ter filho, ou no caso do Mágico, virar advogado, ser cavaleiro da rainha e tal. E eles têm uma fantasia muito alta e, obviamente, que sempre eles se frustram, né? Mostra eles e, eu não consegui aquilo que eu queria, eu queria tocar violão, não conseguiu, eu queria fazer o cabelo crescer, não conseguiu, enfim. Tem um monte de coisa que eles não conseguem fazer. Mas por que isso? Por que a cada 3 anos eles não conseguem tudo aquilo que eles almejaram? Porque eles têm uma diferença entre você querer algo, fantasiar sobre aquilo, como seria bom, né? Se daqui 3 anos eu fosse rico. Seria muito bom. Eu mesmo estou pensando agora daqui a 3 anos ser rico. Mas se eu não fizer nada para ser rico ou para qualquer coisa que eu queira, vira uma fantasia. E aí que eu quero que vocês liguem, a lição mais importante aqui é que também não importa se você fizer um plano, não, para eu ser rico eu preciso de. Aí você vai lá e anota, pega tudo e faz toda a lista do que você precisa, faz um planejamento bonitinho, etc. E aí durante 3 anos você não faz nada. Continua com a sua vida, igual estava, deixando-se levar pela correnteza aí e não faz nada. Planejamento precisa de execução. Então não adianta você se propor a algo, querer almejar, com essa fantasia que a gente cria, mesmo se você fizer só o planejamento e não executar, não seguir o seu planejamento como você escreveu ele, você vai viver sempre na fantasia de que no futuro vai ser melhor. Só que quem faz o futuro melhor é você agora. Você que, nossa, que clichê, meu Deus, doeu até em mim. Doeu em mim também. Mas é uma grande verdade. É legal que você queira uma vida melhor no futuro. Acho que é um passo muito importante. Mas agora você tem que fazer alguma coisa para depois ser legalzinho, sabe? Não adianta você só fantasiar. E pior, não adianta você só planejar também. Tem que ter ação. Tem que ter execução do seu planejamento. Outro ensinamento que eu trouxe aqui que é um pouco sobre mudar de carreira, tá? Quando eu trabalho com alguém que quer mudar de carreira, essa pessoa está com uma vontade muito grande de mudar de carreira. Então ela provavelmente está ou com raiva ou com não querendo saber mais de onde ela está para ela ir para outro lugar. Isso é muito bom. Porém, muita gente que eu vejo que quer mudar de carreira, no momento que fala, eu vou sair de onde eu estou então, vou sair dessa empresa, vou sair desse lugar, vou sair dessa situação, para ir para um outro que vai ser novo, que vai ser legal, que vai ser melhor para mim, tem um momento de saudades. Que é o momento onde você olha para aquilo que você tem, quando você decide que você vai embora, mas será que é tão ruim assim? E muda um pouco. E isso eu não estou brincando, vi vários casos durante esse meu tempo que eu passei trabalhando com mudança de carreira, em que a pessoa trava. Mas não é tão ruim, não preciso sair agora, eu posso ficar mais um pouco, é seguro lá e tal. A série ensina isso e é engraçado, porque é um ensinamento bem pequenininho, assim. Tem um episódio específico, mas assim, ensina a gente que existe uma coisa que eles chamam de óculos de graduação. Sabe quando você está no terceiro colegial e, vamos lá, dificilmente a sua experiência de ensino médio foi uma coisa, nossa, inesquecível, maravilhosa, que você tem saudade até hoje. Espero que não, inclusive. Espero que a sua vida seja hoje muito melhor que foi no ensino médio.
Mas sabe quando às vezes você não gosta de ninguém naquele lugar? Ninguém não, tem um, dois amigos, mas isso é um saco, o professor é ruim, às vezes você sofreu bullying, tem as pessoas que você não aguenta mais, a gente fala, E aí quando você chega na formatura, você olha para aquele pessoal e fala, nunca mais vou ver eles, meu Deus, nossa, a vida vai ser tão diferente, era tão bom aqui. Isso chama óculos de graduação, é tipo um óculos cor-de-rosa que você vê e tudo fica mais bonito, tudo fica mais interessante, tudo fica melhor. Isso acontece quando você vai mudar de carreira também. Dependendo do lugar onde você está, quando você decide que você vai sair, quando você olha para aquele pessoal, o café é ruim, a pessoa que te trata mal, o chefe que é abusivo, o lugar pequeno de trabalho, a tarefa mediana, chata que você tem que fazer, repetitiva, você olha para aquilo e fala, mas será que eu preciso sair? Aqui é tão bom, aqui é tão confortável. Aqui. Por quê? É uma espécie de reação que você tem à mudança, ao desconhecido. O lugar onde você está, por pior que seja, é um lugar onde você sabe mais ou menos lidar com aquilo. E o desconhecido é algo incerto, que você não sabe lidar. Então tome muito cuidado com esses óculos de graduação, tá? Quando decidir sair, não deixe de segurar. Provavelmente você vai passar falando, mas será que é tão ruim? Que senão você não tinha decidido sair. Pronto, né? Confia no seu instinto e sai, ou melhor, faz um planejamento para sair, né? Não sai do nada. Nunca aconselharei isso de sai na louca. Não. Faz um planejamento, vê o que você precisa e finalmente, né, saia quando tiver algo melhor ou quando você estiver pronta para sair. A última dica de carreira que eu trouxe, eu vou tentar falar certinho, mas How I Met Your Mother tem duas palavras que foram inventadas do alemão, tá? As duas são faladas no comecinho da oitava temporada, que é quando o Ted reconquista uma paixão anterior dele lá. Só que essa mulher ia casar. E ele meio que não sequestra, porque ela quer ir, mas ele leva ela da igreja. E ele descobre que, na igreja, quando ele entra lá para deixar um bilhete, se não me engano, ele descobre que o noivo dela também fugiu. E aí ele fica intrigado. E ele quer conversar com o noivo da nova namorada dele, por que ele saiu, porque ele considera aquela mulher tão perfeita, tão legal, tão interessante, por que ele não conseguiu? E esse noivo, ele dá talvez uma das lições que são mais lembradas no How I Met Your Mother. Ele é um cara que chama Klaus, ele é alemão, e ele fala que a Vitória é maravilhosa, né? A namorada do Ted que fugiu da igreja. Ela é maravilhosa, mas que em alemão tem duas palavras para descrever isso. Uma é Lebenslanger Schicksalsschatz. Eu vou pedir pro Jonathan deixar aqui para vocês. Que é uma palavra inventada, mas que ele traduz como sendo o grande tesouro ao longo da vida. E ele dá a entender que isso é uma coisa única, né? Que se você se conhece aquilo, você sabe que é aquilo. Na verdade, ele não dá a entender que é uma coisa única, mas ele fala o grande tesouro ao longo da vida, dá a impressão que é uma coisa única. E a outra palavra, né, que não veio ao caso aqui no conteúdo, mas só para vocês saberem, não adianta, vou precisar ler, tá, gente? A segunda palavra é Beinahelderschatzenstand. Essa palavra, ela quer dizer aquilo que você quase acha que é, mas não é aquilo. A lição que a gente tira desses dois conceitos aí, que vocês devem estar rindo da minha cara, é que existem sim carreiras que é quase aquilo, mas não é. Isso dá muito a entender, acontece muito esse negócio do quase aquilo, mas não é, quando você está, por exemplo, num campo que você admira muito. Um exemplo pessoal, que eu já falei em alguns outros vídeos, é quando eu fui trabalhar com educação corporativa. Eu estava trabalhando com educação, gente. Era muito legal saber que o meu trabalho, por não tão direto que fosse, ajudava com a educação das pessoas. Isso me maravilhava. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que é quase aquilo que eu queria, mas não exatamente o que eu queria. Por quê? Porque eu queria ensinar, é diferente de trabalhar com educação. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco com essas armadilhas. Mas a lição principal aqui, talvez, é que não existe só um Lebenslanger Schicksalsschatz, tá? Não existe só um grande tesouro ao longo da vida. Existe mais de um. O que o Klaus fala, talvez eu concorde, que quando você encontra, você sabe. Você não precisa ficar se perguntando. Realmente, quando você começa a trabalhar com uma coisa que você gosta, às vezes a gente tem até medo. Eu encontrei muita gente que veio fazer processo comigo que brilhava o olho quando a pessoa falava que ensinou num cursinho comunitário durante 6 meses. E era aquilo, só que aquela pessoa tem medo, por exemplo, de ser professor e ganhar pouco, e ela quer mais que isso, etc, quer ganhar mais. Eu entendo, mas no fundo,
você sabe que aquilo é um Lebenslanges Schicksalsschatz. Mas a lição que eu quero deixar com vocês é que não existe uma coisa só dessa, tá? Não existe uma carreira perfeita e o resto não serve. Existem sim algumas armadilhas, como eu falei, né? Aquilo que é quase o que você quer, mas não. Mas existem muitos Lebenslanges Schicksalsschatz, existem muitos grandes tesouros na sua vida, existem muitas coisas que se você fizer, vão ser coisas que você sabe que aquilo é o que você deveria estar fazendo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você quer ajudar muito mais o canal, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho e siga a gente nas redes sociais. É muito importante pra gente que você faça tudo isso pra gente levar para cada vez mais pessoas conteúdo gratuito sobre carreira. É sempre gratuito, tá bom? No mais, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.